Oi pessoas, esse é mais um vídeo do blog Mãe de Estrela. Hoje o assunto que eu escolhi para a gente conversar é sobre o corpo durante a gestação e após o parto. É muito interessante como que o corpo da gente muda, né? O primeiro indício que eu tive de que eu estava grávida foi as mudanças do meu corpo, assim. Era normal, né, antes da minha menstruação chegar, que eu ficasse inchada e tal. Só que no mês de novembro do ano passado, quando estava previsto para a data da minha menstruação chegar, eu notei que eu estava inchada de uma maneira diferente. Era um inchaço muito maior do que eu estava acostumada. Pra vocês terem uma ideia, tipo, em uma semana eu engordei 2 quilos. E eu sempre fui uma pessoa que tive dificuldade para engordar e tal. Então, aí quando eu percebi que tinha 2 quilos a mais na balança, eu falei, opa, tem uma coisa diferente aí. E aí, a menstruação atrasou, e aí eu decidi fazer o teste e estava lá o positivo. E aí, durante toda a gestação, você vai vendo o seu corpo mudar. São mudanças muito drásticas, assim. Não é só a barriga crescer, seu corpo todo muda. Você começa a reter mais líquido, você começa a engordar, você começa a ter dificuldades para fazer coisas simples. É como se você tivesse um corpo que não te pertencesse, assim. Você não sabe lidar muito bem com aquele corpo novo que está ali. Mas ao mesmo tempo há uma adaptação muito rápida a isso, né? Se vocês forem ler ou assistirem vídeos sobre as mudanças, eles falam, né, que por causa do volume abdominal, o seu centro de gravidade muda, as mulheres passam, a gente passa a afastar mais as pernas para ter o maior equilíbrio, e é isso que faz a gente ter aquele andado de pato, né, que eles falam. E são mudanças que acontecem gradativamente e tal. Mas quando a gente pensa em corpo grávido, a gente pensa nos efeitos que isso vai ter depois, né? A gente tem muito medo de que depois que o bebê nasça, esse corpo não volte a ser o que era antes. E então a gente tem aquela preocupação com as estrias, com a flacidez, e não engordar e tal. Essa questão de não engordar durante a gestação, eu queria comentar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é uma coisa muito da sociedade que a gente vive, sabe? Há uma cobrança muito grande para que as mulheres não engordem durante a gestação. Tem um motivo para isso, que é um motivo real, que é um motivo que eu acho que sim, merece atenção e deve ser uma preocupação, sim, que são as questões de saúde, né? Se você engorda muito durante a gestação, isso pode ser sintomas de alguma coisa, de alguma doença, né? De alguma alteração, como por exemplo o caso do diabetes gestacional. Um dos indícios é o aumento de peso rápido e tal, a hipertensão também. Outra coisa é porque isso aconteceu comigo. Eu confundi inchaço, retenção de líquido, com estar engordando. Eu tive um evento durante a minha gravidez que foi o seguinte: eu fui fazer tratamento dentário, né, durante a gestação, e aí surgiu a necessidade de fazer um canal. E aí, ao fazer esse canal, não deu muito certo. Eu tinha uma inflamação no dente, o canal inflamou, e aí eu tive que tomar corticoide durante a gestação. E no momento que eu tomei o corticoide, eu engordei 4 quilos numa semana. Eu enchei, igual um balão, literalmente, igual um balão. E aí foi só terminar de tomar o corticoide e eu murchei, igual um balão. Isso que aconteceu, mas enquanto estava acontecendo, assim, eu demorei vários dias para perceber que eu não estava engordando, e sim que eu estava inchada.
Porque, não sei, acho que sua percepção corporal fica alterada, não sei explicar. A gente tá tão acostumada a ir ganhando peso ao longo da gestação que você não percebe, ou pelo menos eu não percebi. Eu só realmente percebi que aquilo não era gordura, que eu não estava engordando, né, como estava acontecendo nos outros meses, quando meu pé virou uma bola, assim, mas eu inchei toda mesmo. Então, o ganho de peso, ele serve também, né, quando você avalia o ganho de peso, ele serve como indício de alguma alteração que está acontecendo. Isso é ok, a gente tem que se preocupar com isso mesmo. Mas tem a questão estética, né? As pessoas têm muito essa preocupação estética. Ah, se você engordar muito, você não vai conseguir perder depois e tal. Eu engordei 17 quilos ao todo da minha gestação. Eu pesava 50 quilos, ao final da gestação eu estava pesando 67 quilos. Hoje eu peso 57. É a primeira vez na minha vida que eu tô com o meu IMC normal. Eu sempre fui uma pessoa que estava com o IMC abaixo do normal, assim. E agora, pela minha altura, eu tô com ele no nível normal, assim. Então, eu consegui perder 10 quilos dos 17 que eu ganhei durante a gestação. Mas então, aí, durante toda a gestação eu tinha essa preocupação de como que ficaria meu corpo depois. Se eu teria estrias, se eu teria flacidez e tal. Só que aí quando a Manu nasceu e o meu corpo foi voltando ao normal, ele voltou ao normal muito rápido, na minha avaliação, assim. Na primeira semana eu perdi tipo 4 quilos. Na verdade nem foi uma semana. A Manu nasceu no sábado, na terça-feira me pesei, eu estava com menos 4 quilos, estava pesando 63 quilos. E, sei lá, 15 dias depois eu já estava com esse peso de 57 quilos que eu estou hoje e que se estabilizou assim. Então meu corpo voltou muito rápido e foi um processo doloroso para mim, esse corpo ter voltado tão rápido. Eu que passei a gestação toda com medo de não ter meu corpo de volta, quando eu me vi tendo o meu corpo de volta, eu sofri. Por que que eu sofri? Porque para mim, eu precisava que meu corpo mantivesse alguma coisa, que ele mudasse de alguma forma, para que para que eu pudesse dizer para o mundo, olha, eu já tive um filho, esse corpo gerou uma vida, esse corpo abrigou a minha Manu. Eu não queria que meu corpo voltasse a ser o que era antes, porque eu não vou voltar a ser o que eu era antes. Não é possível eu voltar a ser a pessoa que eu era antes da Manu. E eu tive que lidar com isso, com esse corpo que voltou a ser o que era antes, ou bem próximo do que era antes. Porque foi passando os dias e aí eu fui percebendo que as alterações estão aqui. Não só os 7 quilos a mais na balança, mas o corpo mudou. O formato do meu corpo mudou, o quadril abriu. Hoje eu percebo que eu tenho muito mais pele sobrando, pele mesmo, assim. Eu não tive flacidez e nem estrias, mas hoje quando eu toco o meu corpo, eu percebo que ele é um corpo com muito mais flexibilidade, não sei, é um corpo mais macio, eu consigo puxar a pele da minha barriga, consigo sentir ela e tal. Os seios mudaram também, eles cresceram muito, muito mesmo, durante toda a gestação, e era um dos medos que eu tinha, de que eu teria estrias, de que despencariam e todas essas coisas. Não aconteceu, mas eles estão maiores do que eram antes da gravidez. Enfim, é um corpo que mudou. E
para mim foi muito bom que ele tenha mudado, porque eu preciso dessa marca de que esse corpo gestou um ser humano, a minha Manu. Então, hoje, para mim, olhar para esse corpo é olhar para o corpo que foi a casa da Manuela. E isso para mim é muito importante. Mas essa é a minha experiência, é a minha vivência. Eu sei que para outras mulheres esse processo não é assim, né? Não acontece assim. Que há um sofrimento muito grande com as alterações que o corpo passa durante uma gestação e após uma gestação. Esse sofrimento eu acredito que venha muito, em parte, pela pressão da sociedade, né? Quando eu estava grávida, eu acompanhei a gestação e o início da maternidade de duas celebridades. E o que era sempre falado era quão rápido o corpo delas voltou a ser o que era antes. Eu realmente acredito que nenhum corpo volta a ser o que era antes depois de uma gestação. As marcas estão ali. Aquele corpo mudou. Aquele corpo vai ser outro. Ele passou por uma série de transformações, então não tem como ele voltar a ser o que era antes. Mas há essa busca, né? A nossa sociedade não está acostumada a ver o corpo de uma mulher grávida, de uma mulher madura. Porque eu estou falando madura no sentido de que o nosso corpo, o corpo feminino, ele só termina o seu processo de amadurecimento depois de uma gestação. Os seios é o exemplo máximo disso, né? As glândulas mamárias só se tornam maduras a partir do momento que ocorre a produção de leite. É só durante a gestação que as glândulas mamárias terminarão seu processo de desenvolvimento. Mas a nossa sociedade, ela cultua o corpo jovem, o corpo adolescente, o corpo quase que de uma criança, na verdade, né? Por isso que é tão difícil a gente aceitar esse corpo maduro, esse corpo que gerou uma vida. Porque a gente precisa ser jovem o tempo todo, a gente precisa ser magro o tempo todo, a gente precisa ter barriga sarada o tempo todo. E não foi sempre assim, né? A história da humanidade, a gente, lá para trás, assim, se a gente pensar na antiguidade, na Idade Média, até o Renascimento, e eu acredito que até o Iluminismo, assim, século XVII, por aí, a gente tinha uma maior percepção do corpo feminino como corpo maduro. Quando você pega um quadro tipo Vênus de Milo, a Vênus, ela tem o corpo de uma mulher que ou já teve um filho ou está no início de uma gravidez, né? A barriga dela é uma barriga redonda, os seios são fartos, as curvas que estão ali são as curvas de um corpo que gesta um ser humano. Não é o corpo de um adolescente ou de uma pré-adolescente, como hoje a gente fica buscando. Então, eu acho que a gente tem que aprender a lidar com esse novo corpo. Mesmo para quem, como eu, conseguiu rápido voltar a ter um corpo bem próximo do que era antes e não teve grandes alterações visíveis, assim, né? É preciso aprender a lidar com esse corpo. E aprender a lidar com a situação de que nós passamos por um processo lindo, que é o da gestação, e que ele traz muitas mudanças. Então, cada pessoa vai ter que escolher uma forma de lidar com isso. Eu acho muito bonito esses movimentos que estão tendo agora de aceitação do corpo, porque eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Afinal de contas, é esse corpo que a gente tem, essa é a nossa casa. Mas esse vídeo não é para dizer, olha, se você não está satisfeita com o seu corpo, não faça as coisas que você acha que tem que fazer. É o contrário. Se você acha que para aceitar bem esse corpo você tem que fazer alguma coisa, faça. Se você acha que não precisa, tá tudo bem também. O importante é você conseguir lidar com esse novo corpo da melhor maneira possível, que é a maneira que você vai conseguir lidar
A gente não pode esquecer nunca que a gente sempre faz a melhor escolha possível naquele momento, diante das possibilidades que a gente tem. Então é isso. Espero que o vídeo tenha ajudado alguém, como me ajuda muito falar com vocês. Então até o próximo.